Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional e eu já vou começar fazendo a oração, tá bom? Deus, eu te louvo, te agradeço por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas na tua presença, para mais um dia, Senhor, nos alimentar da tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E eu te louvo, Pai, te agradeço pelo teu Espírito Santo, que faz uma obra maravilhosa dentro de nós. Obrigada, Senhor. Continue, Senhor, nos direcionando, nos instruindo. Abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos enxergar e viver a verdade, que é o teu Filho Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Meninas, bom, meu devocional hoje vai falar sobre atitudes. Deixei aberto no lugar errado. Aqui. Eu queria ler com vocês primeiro lá em Lucas, capítulo 6, verso 43. Mas primeiro eu queria ler o que significa atitude. Atitude é a norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção. Por que esse devocional falou tanto comigo? Na verdade, foi no culto de domingo que o pastor Everton ministrou sobre o amor por Deus, né? E daí ele fez uma pergunta: vocês amam a Deus? Aí todo mundo, sim, amém, todo mundo, né? Mas conforme ele foi falando, né, as características de quem ama, me pegou bastante. E uma delas foi a primeira característica, que quem ama tem seus valores, né, mudados. E eu fiquei pensando nas minhas atitudes, né? Bom, com o decorrer aqui do devocional eu vou falando com vocês. Então, a atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Ou seja, aquilo que a gente faz, né? Os nossos atos. É a concretização de uma intenção. Intenção é o quê? Não é algo que a gente pode pegar. É algo interno, né? É algo que está lá dentro. Então, vamos lá. A árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Logo em seguida, ele já continuou falando assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ações, né? Atitudes. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Bom, vamos começar, né? Meditando nessa palavra aqui, é aquilo que eu já comentei com vocês aqui várias vezes, né? Uma coisa que eu ouvi e que abriu muito a minha mente. Que tudo que a gente ouve, tudo que entra dentro, né? Pelo ouvido,
pelos nossos olhos, né? Que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve. É aquilo que a gente se alimenta, né? A gente se alimenta através do ouvido e dos olhos. Desce para o coração. E quando chega aqui, dentro do coração, é que dita as nossas ações. Aqui ele está falando, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Ou seja, é daqui que saem as coisas boas. Ainda tem um versículo que fala assim, eu devia ter procurado, que... Ai, meu Deus, como que é o versículo? Que ele fala assim, que tudo que sai do coração é o que contamina. Não é o que entra dentro do homem que contamina, mas é o que sai que contamina. Ou seja, o pecado que está dentro do nosso coração. E depois ele cita aqui, né? Que é aquele que ouve o que ele fala. Ou seja, ele está se alimentando, mas não está entrando dentro do coração, né? Porque se tivesse entrando no coração, a gente estaria praticando, né? A gente estaria fundamentando a nossa vida nas boas práticas, né? Nas boas obras, naquilo que Deus, o Senhor nos ensinou, né? A palavra dele nos ensinou. E é um conflito muito grande dentro de mim. Meninas do céu, eu tenho um conflito muito grande dentro de mim. E daí eu tava lendo aqui em Romanos capítulo 7, no verso 15, fala assim, ó. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é, minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E daí aqui, ó, assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, as minhas ações, né, tá atuando nos membros do meu corpo, brigando com a minha mente, né, com a minha cabeça. Eu estava lendo outro versículo ontem que estava falando que sobre a nossa mente. Não vou lembrar, eu devia ter anotado tudo. Mas não adianta ficar só na mente, porque a gente tem bons pensamentos, né? Aqui tá falando, a gente quer fazer algo bom, mas tem que descer pro coração. Teve uma pregação que eu ouvi da Isa, a Isa me mandou, né, de um pastor lá da presbiteriana, que ele tava falando assim, que a gente é cheio de falar assim, nossa, mas eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto orar mais, nossa, eu queria tanto jejuar mais, eu queria tanto gritar menos. Ele falou assim, isso é mentira, porque, um exemplo, né, a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser mais saudável. Eu sei que é excelente ser uma pessoa saudável, eu sei que é maravilhoso eu praticar exercício físico, mas por que que eu não faço? Porque isso não está no meu coração. Tem algo muito maior aqui dentro do meu coração e que precisa dar lugar para entrar esse desejo. Se eu não estou tendo atitudes boas, o meu coração está com um mau tesouro ali, né? Não adianta eu estar com uma intenção boa, mas as minhas atitudes são más. Não é assim. A palavra de Deus fala que o homem tira um bom tesouro do seu bom coração e um mau tesouro dos... Não, peraí, vamos lá. Como é que ele fala aqui? O homem bom tira coisas boas
do bom tesouro que está em seu coração. Então, o que que é tirar coisas boas? São atitudes boas, né? Eu quero comer melhor, eu quero tratar melhor os meus filhos, eu quero tratar melhor meu marido, eu quero ser uma boa dona de casa. São coisas boas, né? Eu não consigo tirar coisas boas se o meu coração está mal. Então, qual foi a conclusão aqui que eu cheguei, né? Se eu não estou conseguindo ainda ter atitudes boas, porque eu falo muito para o Senhor, eu falo, Deus me transforma, o maior milagre do Senhor vai ser a minha transformação, porque tem dia que eu tô terrível e eu falo, Deus, o que que é isso? É o que tem dentro, é o que está aqui dentro, né? E o meu comportamento é a concretização daquilo que está lá dentro, da intenção que está lá dentro. Então, se eu ainda estou tendo atitudes ruins, é que algo lá dentro precisa ser tratado. E aqui no verso 24 de Romanos 7 fala assim, ó: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Tá falando a hora que ele termina, ó. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei que está na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus, que logo em seguida, né, ele já responde. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele, né? De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui embaixo ele vai falar, ó, ele faz uma pergunta, ó, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta está aqui, né? Jesus Cristo. E no capítulo 8 fala: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí, meninas, aqui é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, estamos em dívida. Aqui é Romanos 8, verso 12. Portanto, meus irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, aqui está falando de atos, né? As nossas atitudes. Viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. No verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos nessa guerra, né, de querer fazer as coisas certas, de querer dar frutos bons, a gente fica tão desesperado, né? Eu sou assim, nossa, quando eu tô tendo atitudes ruins, né, que me deixam tão frustradas, assim,
Me dá um desespero, uma sensação de, ai meu Deus, tô desagradando tanto. Mas quando eu tenho uma vida guiada pelo Espírito, o próprio Espírito me testifica de que eu sou filha. E o Pai vai me ensinar, né? Ele vai transformar. Ele sonda o meu coração, né? Ele conhece o meu coração, ele sabe o que está me impedindo. Ele sabe o que precisa ser tratado. Mas as nossas atitudes... Aqui, eu vou ler para vocês. Quando a gente não está conseguindo ter atitudes boas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o nosso coração, né, não está puro, né, manso, humilde, se as nossas atitudes não estão sendo boas, é porque tem algo errado com o nosso coração. E o Senhor fala aqui, ó, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Por que ele fala do coração? Porque Jesus, ele tinha atitudes, né, perfeitas. E a gente precisa aprender dele. Mas a gente precisa de um coração como o de Jesus. Não adianta a gente querer, por esforço humano, não, eu vou acordar, eu vou fazer isso, isso, isso. A gente não consegue controlar. A hora que você viu, você já falou. A hora que você viu, aqui, ó, você já concretizou aquilo que já tá lá dentro. Não tem como a gente concretizar aqui no mundo exterior, com as nossas atitudes, uma coisa que não tá lá dentro. O nosso coração precisa ser transformado. Ontem a Raine falou, né, de um coração puro, de um coração, dai-me um coração novo, né, que Davi falou. Nós precisamos de um coração puro. E nós somos filhas, né, nós temos o Espírito Santo que sonda. Às vezes você tá tomando uma atitude, você tá fazendo coisas que você fala, Deus, por quê? Eu ultimamente tenho me perguntado tanto, Deus, qual é a raiz disso? Por que dessa atitude? O que tem aqui dentro, escondido, oculto? Que ídolo tá aqui? Que ferida que é essa? Que eu não consigo mudar essa minha atitude. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós, ele conhece o nosso coração. Como a palavra diz, ele nos ajuda, né? Com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe nem orar, gente. Como que nós vamos transformar nosso coração? Mas o Espírito Santo que habita em nós, né? Ele tem essa função, né? Uma das funções dele, né? Que é fazer essa obra em nós, né? Ele habita em nós e ele transforma. E que essa palavra o Senhor possa falar profundamente com você. Isso é muito profundo, vai muito além da nossa capacidade. Isso é algo espiritual, né? Tem a ver com algo interno que a gente não tem capacidade de entender, a gente não entende, a gente não sabe. Então, que o Senhor possa falar profundamente com você, que você possa tirar coisas boas do bom tesouro que há dentro do seu coração. E se você está tendo muitas atitudes, assim como eu, atitudes que não agradam ao Senhor, busque entender o que tem dentro do seu coração ainda, que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Deus, ele conhece, a gente acha que a gente não é egoísta, a gente acha que a gente não tem inveja, a gente acha que a gente é verdadeira, que a gente é sincera, mas é só o Senhor que sabe. E a régua, que a gente, às vezes tem pessoas muito boas perto de nós, ruins, talvez pessoas mais ruins perto de nós, a gente fala, nossa, eu não sou tão ruim assim. Mas o exemplo aqui é quem? Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é pra gente se comparar às pessoas que estão à nossa volta. A régua é Jesus Cristo. Se a gente se compara com ele, a gente vê que a gente está muito ruim. As nossas atitudes são muito ruins. Então, é só ele para fazer essa obra dentro de nós.
Então é isso, mulheres, nosso ficou enorme, perdoa o tempo do devocional, mas que o Senhor possa revelar para você, que o Espírito Santo possa fazer você enxergar, né? Assim como eu preciso enxergar coisas que ainda estão aqui e precisam ser tratadas, precisam ser curadas, que o Senhor possa fazer isso na sua vida também. Amém? Um beijo, fica com Deus.